O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Olá, seja bem-vindo a mais um Revista da Cidade. Hoje conversamos com o professor Marcos Danilo Graciano sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, o uso dos jogos para além do entretenimento. E hoje vamos explorar como os jogos digitais têm sido aplicados em áreas como educação, saúde e formação profissional. Os desafios desse campo e as tendências que apontam para o futuro. Também vamos conhecer melhor o curso de jogos digitais da FATEC Ourinhos, sua proposta e as oportunidades que oferece para quem deseja atuar nessa área, que inclusive está em expansão. O Revista da Cidade começa agora! Sextou, hein, minha gente? Lembrando que o Revista da Cidade é realizado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é o PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. E você pode acompanhar também a nossa programação pelas nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/tvcourinhos, youtube.com/tvcourinhos. Depois você pode rever esta edição lá, quando e onde você quiser. E também daqui a pouco no Instagram, @tvcourinhos, a gente vai repercutir os bastidores dessa entrevista. Se você ainda não curtiu a nossa página, entra lá, aproveita e curta, tá bom? E no nosso site você também pode acompanhar a programação ao vivo, inclusive falar com a gente, mandar mensagem. www.tvcourinhos.com. E estamos ao vivo agora no canal 14 da Cabonet também. Antes da gente ir para a entrevista de hoje, eu tenho um recadinho aí para você. Olha, gente, de um grande amigo meu, que inclusive está convidadíssimo para vir dar uma entrevista para a gente, que é o Eriel Barreiros, lá de Cambará. No dia 4 de maio, anota aí, ele vai vir dar entrevista e vai contar tudo. O Eriel, que é do teatro e é uma pessoa assim fantástica, com um histórico muito bacana. E eu fiquei muito feliz de saber, tem imagem aí? Coloca na tela pra gente, por favor, olha aí. Esse é o ingresso de uma peça de teatro, A Volta ao Mundo em 80 Minutos, que o pessoal de Cambará está promovendo. E eles vão apresentar no CAT de Jacarezinho, dia 25, que é amanhã, nesse sabadão, né, às 8 da noite. A entrada é franca. Quem está coordenando lá, dirigindo o espetáculo, é a Marili Cury Moreira. Volta ao Mundo em 80 Minutos, a apresentação dos seus alunos, né? Um tour pelo mundo, saindo de Cambará e passando por diversos países, apresentando canções e trajes típicos de cada um, cantadas no idioma do país. Muito legal. O Eriel me disse que eles apresentaram em Cambará e foi muito bonito, né? Ele vai contar todas as novidades de como foi o espetáculo pra gente. Na segunda, 4 de maio, eu vou receber esse que é um grande amigo, eu tenho um carinho muito grande, vou matar saudade porque faz muito tempo que eu não o vejo, né? Um abração e a gente aguarda você aqui, tá bom, Eriel? Sem muito mais falação, vamos agora para a nossa entrevista. Eu estou recebendo aqui, com muito carinho hoje, o Graciano, lá da FATEC, que veio falar um assunto que está em alta. A gente já falou bastante aqui, mas a gente ainda tem muita dúvida, que é os jogos digitais. Seja bem-vindo, Graciano. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E eu já queria saber logo de cara, jogo serve para além de se divertir? Eu posso acabar usando o jogo para coisa séria ou ele fica só na área da diversão? Pois é, Railton, essa é uma ideia que nós que trabalhamos nessa área, tanto na educação quanto na indústria, tenta desmistificar.
Porque todo mundo associa, você vai fazer um curso de jogos, você trabalha com jogos, vem muito a ideia do entretenimento. É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Mas quando você começa a explorar, o profissional dessa área ele está envolvido em muito mais coisas, né? Em outros departamentos, muito além do entretenimento. E às vezes as pessoas que procuram a gente, os alunos, eles vêm muito com essa coisa de eu quero um jogo AAA, eu quero o novo GTA, não sei o que. E aí a gente começa a abrir um pouco as ideias e apresentar outros cenários para eles. Não é porque a pessoa gosta de videogame a vida toda que ela talvez vai ser um bom profissional na área de jogos. Pode se identificar e ajudar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quem não joga pode ser um grande profissional da área. Não, com certeza. Assim, a única coisa que você precisa é ter aquele mínimo de repertório, né? Você tem que saber o que é um Mario, o que é um Sonic. Não tem que saber. Né? O que são os clássicos, até para você poder se basear, ter repertório e referência. E quais são as principais áreas que os jogos vêm sendo aplicados atualmente, então, fora desse contexto recreativo? Então, se hoje nós pararmos para analisar, para fazer um levantamento sobre tudo isso, você encontra, por exemplo, na saúde, você encontra na recuperação de pessoas, né, para fisioterapia, simuladores. A NASA, ela é cheia de simuladores. Né? Então é o que? Aqueles simuladores de voo das naves é um grande videogame, porque as pessoas, alguém fez aquele hardware, alguém programou aquele software, alguém modelou aquilo tudo. É um grande videogame. Os simuladores que existiam até então nas escolas, nas autoescolas, né? Que a pessoa entrava ali e tinha aquelas várias telas. Era um grande videogame. Então, para ajudar na recuperação de pessoas machucadas. Então, assim, você está me dizendo que quando eu vejo esse tipo de jogo, geralmente tem um profissional dessa área mesmo. A gente não para pensar nisso, né? Que criou aquele sistema do jogo? Exatamente, porque tudo que a pessoa estuda no curso, ela vai aplicar para aquilo, né? Então, desde toda a parte de programação, de modelagem, de desenho, até para escrever os roteiros daqueles produtos todos, tudo é estudado por um profissional de jogos, né? E ele sai preparado para todas essas múltiplas trabalhos, né? Essas múltiplas. Entendi. De que forma você acha que os jogos digitais podem contribuir para processos de aprendizagem e principalmente em desenvolvimento cognitivo, que a gente tem falado tanto? Olha, Railton, é aquela velha dinâmica, né? A escola não é mais como na nossa época. Hoje, se você virar as costas, fechar os olhos para o que está acontecendo né, externamente e se recusar a esse tipo de coisa, a escola vai ficar para trás. E aí é aquele velho clássico, né? Que eu costumo dizer que quando os alunos entram no portão da escola, parece que eles entram num portal do tempo e voltam na era medieval, né? Porque tudo que eles têm no mundo aqui fora não pode acontecer lá dentro. Eu acho que o uso todo tem que ser feito com parcimônia, né? Se você não tomar água, você passa mal. Se tomar muita água, você passa mal. Comer pouco faz mal, comer muito também faz mal. Então o uso de tecnologia, de jogos, de sistemas gamificados na educação é o futuro. Existe uma diferença clara entre o que é, por exemplo, um jogo educativo, né, o uso pedagógico, e o jogo comercial? Ou hoje em dia é tudo uma coisa só? Como você enxerga essa distinção, se é que ela existe? Então, eu trabalhei um tempo em uma empresa de tecnologia voltada à educação, foi o nicho que eles escolheram, né? E você tinha que tomar uma série de cuidados quando você fazia um jogo educativo, né? Então você não pode usar certos termos, você não pode usar, por exemplo, X vermelho, é antipedagógico. Quando o jogo é educacional, educativo ou em qualquer jogo? Não? Um jogo educativo. Um jogo educativo. Você não pode fazer, por exemplo, um sinal, né, um pé, porque aquilo não é educativo. O uso de vermelho, então tem que tomar muito cuidado por causa do X vermelho. Os textos. Para não traumatizar essa criança que está usando esse jogo, é isso? Tem toda uma base educacional que tem que estar por trás aí. Por isso que tem que estudar. Não adianta fazer voluntariamente só porque gosta. Exatamente. E aí, em todo curso de jogos, jogos educacionais tem que ser um assunto tratado à parte, porque tudo que você aplica em um tem que tomar um pouco de cuidado no outro. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu queria que você citasse alguns exemplos concretos de uso de jogos em áreas aí de educação, saúde e treinamento corporativo para a gente ver se a gente consegue identificar, passei por isso e isso é um jogo. A gente volta já já.
Programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Estamos de volta. Atenção aí, grupos prioritários, hein? A vacinação contra a gripe já está disponível gratuitamente aqui na cidade de Ourinhos, tá bom? Pode-se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, caminhoneiros, profissionais de transporte, forças de segurança, correio e outros públicos prioritários. Para se vacinar, basta apresentar CPF ou cartão do SUS, tá bom? Olha aí na sua tela os locais de vacinação. BS Parque Minas Gerais, Vila Brasil, Vila Margarida, Vila Odilon, Caique, Coab, Jardim Itamaraty e o Centro de Saúde 1, que é o Postão. Pacientes acamados também podem receber a vacina em casa, pelo programa Melhor em Casa. Quem não é atendido pelo programa pode solicitar a vacinação domiciliar pelos telefones, olha só, tome nota, 3322-3064 ou 3322-3638, tá bom? Então, o importante é não deixar de se vacinar. Vamos voltar agora para a nossa entrevista, porque o nosso assunto ele esquentou e eu deixei uma pergunta para o Graciano no último bloco, né? A gente está falando aí de jogos, então assim, quanto que eu cruzei com o jogo por aí num laboratório médico, na saúde, um treinamento e nem me dei conta? Com certeza, porque às vezes os próprios profissionais acabam fazendo uso desses jogos e indiretamente os pacientes acabam jogando e nem percebem porque é quase que um tratamento gamificado ali, né? É muito legal. Às vezes até o profissional, nem mesmo o profissional percebe que ele está numa gamificação que chama. Porque é um complemento do tratamento, né? Então tem casos na internet que você percebe que o paciente vai até a fisioterapia, faz os exercícios do seu tratamento e o profissional passa aquele jogo, aquele produto digital para ele fazer em casa. Então seria uma sequência daquele tratamento, né? Uma continuação em casa. Entendi. Quais são os principais desafios no desenvolvimento de jogos com finalidades sérias? Como é que chama jogo com finalidades sérias? Serious Games. Serious Games. O Serious Games é esse pacote todo, né? Que engloba tudo que foge do entretenimento. Aí você tem a educação, a saúde, os Adver Games também, que é um termo interessante, né? Que são os jogos voltados para o marketing. Então você tem mais uma estratégia aí de utilização dos jogos, né? Às vezes você desenvolveu um produto ali e o marketing tradicional não te contempla, né? Então você pede para os profissionais, para as agências desenvolverem um jogo para você fazer a promoção daquele produto novo que você está lançando no mercado.
Graciano, as agências de publicidade hoje têm profissionais nessa área dentro, geralmente, lá atuando lá dentro? Exatamente. Aí é uma escolha da agência. A agência pode manter uma equipe lá dentro ou ela pode terceirizar esse trabalho. Então também é uma ideia para quem trabalha com isso, montar a sua empresa e prestar serviços e consultorias para essas agências de publicidade, por exemplo, marketing, propaganda, etc. Então é sempre uma ideia, né? As agências podem ter a sua própria equipe ou terceirizar quando surge um cliente. E como a gente está falando de jogos, e jogos, ele, né, não tem como em muitos momentos a gente desligar do entretenimento, você percebe que existe ainda resistência por parte de instituições ou mesmo profissionais quanto ao uso de jogos quando o contexto é formal? E como é que isso poderia ser superado? Eu costumo dizer que é muito da mentalidade de quem está no gerenciamento daquilo. Então nós encontramos por aí escolas com uma mentalidade muito aberta, professores com mentalidade muito aberta para a tecnologia dentro da escola, e tem locais que você vai que você encontra uma certa resistência. Não, mas, né, isso... Eu já fui num congresso uma vez e acabamos apresentando um produto nosso e eu falei que o nosso jogo ensinava matemática. A professora se manifestou na hora. Não, se o seu jogo ensina matemática, então não precisa mais de mim. Ah, não é por aí também, né? Exatamente. Então, os produtos digitais, os jogos, são sempre um complemento do que já é feito na escola por parte dos professores. Porque se você tem uma ferramenta que, na verdade, te auxilia e torna aquele processo mais agradável, acho que ela é muito bem-vinda nos dias de hoje. Porque imagina segurar, por exemplo, né, você está dando um dos muitos exemplos, a molecada dentro da sala de aula. Não deve estar fácil, né? Exatamente. E os jogos educacionais, eles funcionam... Se você pode utilizar, por exemplo, como uma lição de casa, um complemento daquela aula que você já fez. Você pode utilizar durante a aula como um momento ali do seu planejamento. Então as aplicações são múltiplas, né? E aí a escola, a mentalidade dos professores, tudo isso ajuda muito a utilizar sem atrapalhar ali o contexto que a escola já tem. Como tecnologias emergentes, né, como por exemplo a gente fala tanto agora em realidade aumentada, inteligência artificial, elas estão ampliando o potencial dos jogos além do entretenimento? Tanto inteligência artificial quanto realidade virtual aumentada, elas são ferramentas, né? São ferramentas que podem ajudar as pessoas a tornarem aquilo cada vez mais dinâmico, cada vez mais interessante para quem está participando do processo. Então, hoje você já tem escolas que tem todo um... aparato tecnológico. E assim, você proporciona para os alunos aquela experiência de imersão na Via Láctea, por exemplo. Você pode ver os planetas, você pode ver... planetário, essas coisas. Isso tem jogabilidade nisso? Isso, você pode colocar um óculos VR nos seus alunos e tornar aquela experiência muito mais imersiva, muito mais rica, muito mais proveitosa, né? E isso é uma aula de física, né? Por exemplo. Uma aula de física, de geografia. Você pode fazer um tour virtual por um museu do mundo. Então você pega o Louvre, por exemplo. Você pode fazer um tour virtual por todo o museu em um óculos VR. E essas ferramentas estão por aí? Estão por aí, acessíveis no mercado. E aí onde que entra o desenvolvedor de jogos? Para produzir os jogos que estarão dentro do óculos. Olha só que bacana. A gente não para pensar. Na verdade, a gente fica fechado na ideia de que jogo, ainda mais a gente que é mais antigo, que jogo é carta de baralho, que jogo é muito tecnológico videogame, né? Mas não para pensar em quanto o jogo está presente, né? E hoje, né, eu sou da época do Atari e do PlayStation, né, dos Nintendos. Hoje você tem no celular, você tem em múltiplas outras áreas, né? Então... Vocês já estão aí vislumbrando um futuro dos jogos aplicados em contextos educacionais e sociais? Ele já está presente ou ele ainda tem muito mais coisa por vir? Não, é uma indústria que está extremamente em constante mudança, em constante adaptação, porque todo dia tem uma tecnologia nova. Se todo dia tem uma tecnologia nova, a pessoa não pode parar de estudar. Né? A pessoa tem que continuar se atualizando e não é só estudar, ela tem que imaginar aquela nova tecnologia, aquele novo procedimento aplicado no seu trabalho. Se você consegue fazer essa união, é sucesso. Aliás, em todas as áreas, né, Graciano? Acho que foi-se o tempo que a gente estudava algo, tá ali pronto, acabou. Acho que todo profissional hoje, mais do que nunca, precisa estar constantemente se reciclando e buscando novos conhecimentos, né?
Antigamente você fazia uma faculdade e acabou. Acabou. Hoje quem fez uma faculdade, uma graduação, ali seus 3, 4 anos e parou, você vai ser engolido pelo mercado em pouquíssimo tempo. Até porque se você não continuar estudando, né, as novas tecnologias, a velocidade é muito maior. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o curso de jogos digitais. Você que ficou curioso, você que é pai, mãe, você que é interessado em fazer o curso, a gente vai trazer todos os detalhes de como funciona esse curso tão em alta. Daqui a pouco a gente volta já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Estamos de volta para essa entrevista que eu adoro o assunto, que é falar sobre educação, oportunidade de estudar. Isso é tão valioso nos dias atuais, né? E a gente precisa saber divulgar e disseminar a importância da gente ter uma instrução, ter uma formação, né, estudar. Inclusive estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC Ourinhos. Se você quer dar um passo importante na sua carreira com ensino público superior, gratuito, de qualidade, essa é a sua oportunidade. Dá uma olhada aí na sua tela nos cursos oferecidos. Olha só, tem agronegócio manhã ou noite, análise e desenvolvimento de sistema tarde ou noite, ciência de dados à noite, jogos digitais de manhã, gestão empresarial, que é EAD, e segurança da informação manhã ou noite. O período de inscrição vai até o dia 1º de junho. Pelo site, olha aí, vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 90. Ficou com dúvida? Olha aí na sua tela como que você fala com o pessoal. No WhatsApp 14 3302 9808 ou no e-mail vestibular@fatecourinhos.edu.br. Vamos saber então agora como que funciona o curso de jogos digitais na FATEC Ourinhos. Exato. Então, o curso de jogos na FATEC Ourinhos, ele tem duração de 3 anos. Ele foi, como nós conversamos aqui hoje, né? Ele foi remodelado em 2019, porque como essas tecnologias mudam muito rápido, não dava, né? De tempos em tempos é necessário fazer essa introdução de novas disciplinas, novas tecnologias. Então, hoje nós temos uma grade de 2019 que envolve disciplinas desde realidade virtual aumentada, concept art, então um pouquinho de todas as áreas que o desenvolvedor pode trabalhar. Inclusive, os jogos estão bastante dentro do audiovisual também, né? Inclusive, lá no Master da TVC Ourinhos está o Leonardo, que é aluno da FATEC, né? Exatamente. Dos jogos, inclusive. Exatamente. O 5º semestre de jogos, o Leonardo trabalha lá com a gente.
E como eles trabalham, né, toda essa dinâmica de animações, cutscenes, então você acaba trabalhando todas essas ideias do audiovisual, né? E engloba, né, essa parte toda. Qual que é o perfil do aluno que o curso busca formar? Olha, nós precisamos de uma pessoa criativa, de uma pessoa que consiga escrever bem, que tenha essa facilidade de fazer uma adaptação. Do mesmo modo que você tem livros que viram filmes, você tem livros que podem virar jogos. Ou o contrário, né? Jogos que podem virar séries e que a gente encontra muito nos streamings por aí. Então, tem o perfil técnico mais de programação, aquele raciocínio mais 01. Tem a pessoa mais artística, que gosta de desenho, de pintura, de modelagem. Tem a pessoa do gerenciamento de projetos. Então, tem área para todo mundo, né? E também é uma outra ideia, né? Que jogos, programação. Não, tem muito mais áreas de atuação e estudo além de programação. É muito ligado às questões artísticas, né? Porque você está falando que tem o desenho, tem a literatura, tem o roteirista, tem a música também. Exato, nós temos uma disciplina de produção de áudio, então trilhas sonoras, efeitos sonoros. Isso é uma área de atuação também do profissional de jogos. Quando o pessoal sai lá formado do curso, eles conseguem arrumar trabalho? Quais são as principais áreas de atuação para quem sai do curso? Durante o curso, né, os professores, eles buscam direcionar os alunos. Olha, você já percebeu qual área você tem mais aptidão? Porque como o curso é muito amplo, o aluno tem que procurar uma pós-graduação depois e se especializar no que ele sentiu mais afinidade durante o curso. Esse é uma característica do curso, mostrar todas as possibilidades, e o aluno depois vai procurar o que ele quer se especializar. Tem algumas imagens aí para a gente dar uma olhada, porque esses dias atrás vocês fizeram um grande evento que vocês ficaram lá produzindo um jogo num tempo curto estabelecido, foi isso? Como é que chama esse evento? Exatamente, foi uma Game Jam que foi desenvolvida pelo Sebrae e com o apoio da FATEC Ourinhos, né? E uma Game Jam nada mais é do que você ter um tempo restrito. Então os alunos foram para o ginásio Monstrinho, que foi cedido pela Prefeitura de Ourinhos, entraram na sexta-feira às 18 horas e saíram no domingo à 1 da tarde. E a partir de um tema você tem que desenvolver um jogo ali completo, funcional, dentro desse período. Olha lá, esse é o pessoal que participou do Donizete, que esteve aqui dando entrevista, o Graciano. Olha só, o pessoal do Sebrae. Olha que legal, que bacana. Existe trabalhos com clientes reais aí desse pessoal já, né? O pessoal que está saindo já tem cliente, já tem trabalho, ou mesmo durante a faculdade? Os alunos, eles têm que fazer estágio, né? Esse é um dos processos. E muitas vezes, pelo próprio estágio, eles já acabam sendo contratados por essas empresas. E também existe a questão do empreendedorismo. Então, o pessoal dali do curso, podem surgir empresas, podem surgir startups com a união dos alunos que acabam se conhecendo durante o curso. Então, tem várias possibilidades de correr atrás de grandes empresas. Hoje, com o home office, sim, você pode, da sua cidade, trabalhar para uma empresa canadense, europeia, né, de qualquer país, formar sua própria empresa. Então as possibilidades são múltiplas, e no nosso histórico do curso tem todos esses quadros que vocês podem imaginar, desde alunos em grandes empresas, alunos que empreenderam e que estão por aí na vida. Eu acabo entrevistando muita gente, e o que eu sempre percebo é que parece que o pessoal de tecnologia não está nunca desempregado, né? Tem muito campo, né? É fato. E ainda mais quando esses cursos são muito amplos, tem muitas possibilidades. Então hoje você pode ter aluno trabalhando no programador, como artistas, como designer de games, como produtores de áudio. E aí você fica sabendo das notícias dos alunos. Nossa, fulano tá lá numa indústria de áudio, né? Então sempre tem muitas possibilidades, esse é fato. Tem mais imagens pra gente dar uma olhada aí? Tem mais uma? Acho que da sala de aula, do pessoal aí produzindo alguma coisa, né? Para quem tem interesse em ingressar na área, quais diferenciais o curso de Jogos Digitais, então, vai oferecer? Um resumo aí para quem tem esse interesse. Qual que é o recado que você deixaria? Então, exatamente. O curso de jogos da FATEC Ourinhos, de certo modo, ele tem atividades o dia todo. Porque você pode participar da nossa empresa escola, que funciona à tarde. Existem os cursos de extensão que são abertos à comunidade. Agora, por exemplo, está acontecendo um curso de extensão de modelagem 3D. Para quem nunca teve experiência anterior e quer começar a aprender, modelar, fazer seus personagens, seus bonecos,
tem um curso aberto lá para as pessoas. Então tem muita atividade o dia todo, os convênios com as escolas da região, as empresas, e acaba acontecendo todas as atividades ao mesmo tempo, né? Então agora várias tardes ocupadas esse semestre. Que bacana. Então, reforçando para você, o vestibular está aberto, a gente está falando em todas as edições e eu acho que é uma grande oportunidade. Ensino público, gratuito, de qualidade e com todo esse potencial. É o que a gente sempre fala, né? Tecnologia é o momento, né? Então, é a profissão, não é do futuro, é a profissão de agora, né? É a profissão de agora, e quem estiver ligado, quem aproveitar as oportunidades, quem estiver sintonizado no que está acontecendo, porque muitas vezes você não precisa cruzar o estado ou o Brasil para estudar. Você tem na sua própria cidade uma faculdade pública gratuita, de qualidade, né? E que tem muita empregabilidade, mas as pessoas visualizam sempre o fora, né? Sempre a grama do vizinho é mais bonita. E na sua cidade você pode ter um super futuro. Graciano, eu agradeço muito a sua presença. Sempre que vocês tiverem essas novidades boas, venha contar pra gente. E eu espero que o curso continue sendo esse sucesso que eu sei que ele já é. Exatamente. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Até mais. E o Revista da Cidade vai ficando por aqui. Para você, um excelente final de semana. E a gente volta nessa segunda, em edição inédita, às 3 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC,